Deus entrará no STF. Segundo ponto, já tenho feito os vídeos dizendo isso lá de trás. Deus julgará a balança do STF, do Supremo Tribunal Federal. E eu vejo Deus descendo com justiça para o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo o impeachment dele. Eu vejo ele sendo indiciado por crime de responsabilidade, por prevaricação. Deus vai revelar muitas coisas que estão escondidas, coisas no TSE, coisas no STF. E Deus diz assim: em 2023 eu já estou entrando no Senado e vou fazer uma grande mudança, e através dos senadores eu vou entrar dentro do STF. E eu vou também pelejar em prol da minha igreja na terra. E Deus mostrou para mim que Ele vai revelar todo o plano que foi arquitetado no STF, no TSE, para trazer perseguição até mesmo contra a igreja, para tirar a nossa liberdade de expressão. O general comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, em reunião com o Conselho das Forças Armadas no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, onde milhares de manifestantes pediam pela prisão do ministro Alexandre de Moraes e do seu novo amigo ex-presidiário Luiz Inácio, que é acusado de desviar com a ajuda do ministro mais de 60 milhões do fundão eleitoral para compras de votos. Alexandre de Moraes foi denunciado na Polícia Federal, que abriu inquérito para apurar os crimes de formação de quadrilha, após denúncias de que Moraes teria favorecido Luiz Inácio, o que originou no pedido feito pelos comandantes das Forças Armadas, comprovando que o magistrado da mais alta corte do país esteja envolvido em esquemas ilícitos que beneficiaram o petista. O delegado superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, após ter aberto o inquérito para investigar Lula e Moraes, sofreu uma forte retaliação, até mesmo ameaças de morte, após analistas da Polícia Federal terem interceptado mensagens de um grupo criminoso que tinham a intenção de assassinar o delegado. O general do Exército ainda pediu para que Bartolomei fosse convocado a dar demais explicações sobre a interferência de Moraes na Polícia Federal. O ministro então teria determinado que as investigações que envolvem Lula por crimes de desvios, subornos e propinas fossem arquivadas na Polícia Federal, mesmo depois do delegado ter pedido para que Lula fosse indiciado na Polícia Federal. Após várias acusações de Moraes ter blindado Lula na Polícia Federal sobre desvios de dinheiro para compras de votos, o general Girão fez uma live em que denunciava o esquema do ministro, que foi derrubada pelo Instagram, por determinação do TSE. Os comandantes das Forças Armadas estão agora em reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, para tratar sobre as acusações de que Moraes havia interferido em investigações que envolvem políticos. Os comandantes podem afastar o ministro pela interferência quando o delegado Rodrigo Bartolomei pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, tendo considerado que Lula é tido como chefe de quadrilha no inquérito. Porém, Moraes decidiu que o petista não poderia ser preso na operação que ficou conhecida como Mão Amiga, com 100 páginas no relatório enviado às Forças Armadas acusando Moraes e Lula de participação ilícita em esquema de propinas e subornos. O comandante do Exército, ao ter questionado o esquema envolvendo o petista e o ministro, apurou que de fato houve interferência de Moraes na investigação que beneficiou Lula. De acordo com o general Girão, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que o denunciaram, perseguiu delegados que investigaram o envolvimento de Lula com Moraes, que beneficiou o ex-presidiário, e teria ainda interferido para que Lula não fosse preso após o delegado da PF ter pedido pelo indiciamento e prisão do petista. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desmoralizou mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. O PGR pediu para apurar as várias denúncias contra Moraes a pedido dos advogados que são alvos dos ministros que foram incluídos naquele inquérito do fim do mundo, do qual até hoje ninguém teve acesso aos autos do processo. Moraes não deve nem saber o básico de direito, principalmente quando foi solicitado até pelo ministro da Justiça o processo do qual Alexandre se diz
vítima do tal gabinete do ódio, mas que impede os chamados por ele de propagadores de crime de ódio, destruição da democracia e instituições e blá blá blá, de terem sequer o direito à ampla defesa, assim como é garantido pela Constituição, ou que seus advogados têm acesso aos autos do processo. O mesmo ministro que logo depois de receber a cúpula do PT em seu gabinete, determinou o bloqueio de canais que divulgaram sobre a delação de Marcos Valério, homologado pelo próprio Supremo. Se for colocar na ponta do lápis todos os crimes que Alexandre de Moraes cometeu nesses últimos anos, pode ter certeza que até os netos da Vossa Excelência vai crescer sabendo que o vovô ainda continuará preso. Isso, claro, num Brasil livre desse ativismo judicial e sem aquela blindagem que o Supremo Tribunal Federal garante para os políticos corruptos fazerem o que eles bem quiserem, para ficarem livres de qualquer punição, já que o Supremo Tribunal virou uma espécie de mãe para proteger a criminalidade. O diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Márcio Nunes, enviou um relatório à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, autorizando a prisão preventiva de Luiz Inácio à cadeia, a fim de prestar depoimento sobre o pagamento de empresários investigados por ligação com aquele famoso cartel de drogas, do qual o ministro Alexandre de Moraes proibiu de associar com o PT. Mas, de acordo com o delegado Rodrigo Bartolomei, chefe da PF em São Paulo, Lula recebeu quantias milionárias nesses últimos 2 anos e que estaria se beneficiando de um esquema envolvendo, além do petista, também outros parlamentares do PT, de diversos estados que foram pegos na malha fina da Polícia Federal, que descobriram repasses milionários em dinheiro vivo. Um relatório enviado ao chefe da PF de São Paulo, em que diz que as investigações contra o petista mostraram claramente que Lula recebeu pagamentos milionários de forma ilícita em dinheiro vivo de empresários, apontados pela PF como lavadores de dinheiro vivo do crime organizado. Márcio Nunes, que autorizou a PF a investigar o ministro Alexandre de Moraes por suspeita de receber propina de políticos após surgirem novas denúncias de deputados que acusaram o ministro de arquivar processos no STF e de políticos indiciados pela Polícia Federal. O diretor-geral ordenou que essas denúncias dos deputados Sanderson, Paula Belmonte e o delegado Pablo fossem apuradas no âmbito de uma investigação autorizada pelo diretor-geral, fossem conduzidas pelo delegado Bartolomei, que acatou a denúncia dos deputados, e rapidamente o ministro agiu para colocar sigilo na justiça, o que originou no pedido para a quebra de sigilo do ministro do STF, do qual foi negado pelo juiz de primeiro grau, após Sanderson entrar com recursos na Procuradoria-Geral da República para pedir uma autorização para a quebra desse sigilo, o que ficou conhecido como o celular-bomba de Alexandre de Moraes. Pois, como todos nós sabemos, é extremamente proibido investigar um membro da Suprema Corte. Isso ficou bem claro quando o delegado Rodrigo Bartolomei foi ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes para arquivar a investigação envolvendo os poderosos. É notório que forças dentro da Corte Máxima do Poder Judiciário trabalham para tornar Magno Malta inelegível. Moraes tenta impedir a candidatura de Magno para o Senado Federal, alegando que o cidadão será um risco para a democracia e as instituições. Hoje, Magno deu a seguinte declaração: primeira coisa que farei quando chegar no Senado é botar Moraes na cadeia. A grande mídia, por sua vez, saiu em defesa do ministro ao publicar que Magno quer destruir a democracia, após ter dito que vai colocar Alexandre de Moraes na cadeia. Partidos de esquerda lançaram nota de repúdio contra a candidatura para o Senado, pois sabem que a permanência de Magno para o Congresso Nacional será a pá de cal para enterrar aquele que até então se acha um semideus, fazendo com que esses senadores como Randolfo Rodrigues, os 17 processos no STF, Renan Calheiros, fiquem dando chiliques, já que a mamãe STF é atualmente o maior garantidor dos senadores que recorrem ao Supremo para não acabarem na cadeia. A ida de homens como Magno Malta, dispostos a botar a cara a tapa e colocar um fim nesse ativismo judicial, é importante, pois, ao que parece, o ministro Alexandre de Moraes está com medo de ser preso. Os próprios colegas da corte estão infelizes com a atuação do ministro, lembrando que Alexandre de Moraes vai até 2043, ano de sua aposentadoria. Se o Senado não tomar as rédeas da situação, provavelmente os crimes do ministro vai ficar impune.